A luta finalmente chega ao fim, mas ninguém consegue dizer se Moroe sequer ouviu o que Lucien tinha acabado de dizer. Ele permaneceu ali, ajoelhado, completamente atordoado, enquanto Lucien começa a perder a paciência. Em pensamentos, ele resmunga que acabou de poupar a vida daquele sujeito, e nem um simples pedido de desculpas recebeu em troca. Se soubesse que seria assim, nem teria se dado ao trabalho de salvá-lo. Sem dar mais importância ao assunto, Lucien simplesmente desapareceu da arena. No instante seguinte, já estava ao lado de Fa. Fa fica sinceramente impressionado com o resultado da batalha. Ele parabeniza Lucien pela vitória e comenta que seria melhor começar a pensar no próximo adversário. Mas, antes dele terminar a frase, Lucien já estava completamente deitado no chão. Desta vez, ele veio preparado. Tirou uma manta, um travesseiro e até uma venda para os olhos. Com toda a tranquilidade do mundo, pede para Fa acordá-lo quando chegar sua hora de lutar. E, antes que Fa pudesse reclamar, um sonoro ronco ecoa pelo local. Mas, é claro, nosso garoto não estava realmente dormindo. Mais uma vez, sua consciência havia entrado no reino dos sonhos. Enquanto treinava naquele espaço especial, Lucien refletia sobre quantos adversários já havia derrotado ao longo dos anos. Graças a isso, agora já possuía mais de 112 mil fios de vontade marcial. Mesmo assim, apenas quando conseguir fundir todos eles em perfeita harmonia, era capaz de executar sua terceira técnica. O poder daquele soco era simplesmente absurdo. O que ninguém imaginava era o controle monstruoso necessário para manter toda aquela energia estável. Bastava um pequeno desequilíbrio para que a força excedente causasse uma destruição impossível até mesmo para ele calcular. Fechando os punhos com firmeza, Lucien decide aproveitar enquanto a sensação ainda está fresca em sua memória e continua aperfeiçoando aquele golpe devastador. Enquanto isso, nas arquibancadas, o senador acariciava a barba e comentava que a força daquele garoto ultrapassava qualquer lógica. Segundo ele, Lucien havia destruído sozinho tudo que o mundo conhecia sobre artes marciais e corpos extraordinários. Antes de seu surgimento, os grandes torneios reuniam apenas lutadores de 12 setores estelares próximos e jamais haviam revelado alguém no nível de um imortal. Todos conheciam essa lenda, mas ninguém compreendia o verdadeiro significado daquele título. Agora, depois dessa batalha, o senador tinha absoluta certeza de que Lucien estava para redefinir completamente o conceito de um guerreiro imortal. A diretora executiva também não conseguia esconder sua satisfação. Ela jamais imaginou que Yuma escondesse um talento tão monstruoso. Porém, logo abriu um sorriso amargo e balançou a cabeça. Nem ela mesma sabia como deveria reagir. O impacto daquela luta havia sido gigantesco demais. Na opinião dela, o mundo levaria muito tempo para absorver tudo o que acabou de acontecer. A repercussão foi tão grande que a luta seguinte entre Qian Shu e a outra competidora praticamente passou despercebida pela plateia. Mesmo assim, aqueles que assistiam ficaram impressionados. Qian Shu demonstrou uma habilidade extraordinária. Sua energia de espada cortava o céu estrelado como se fosse capaz de dividir o próprio universo ao meio. Os aplausos foram discretos, mas ele parecia não se importar nem um pouco. Pela facilidade com que venceu, ficava evidente que ainda estava escondendo boa parte da sua verdadeira força. Somente quando o narrador anunciou oficialmente sua vitória é que muitos espectadores perceberam o espetáculo que haviam perdido e se arrependeram de não terem prestado atenção. Nesse momento, Fa acorda Lucien. Ele retira lentamente a vida dos olhos, espreguiça com toda a calma do mundo e caminha até a borda da arena. As finais finalmente havia chegado e, para praticamente todos os presentes, o campeão já estava decidido. Naturalmente, todos os olhares se voltaram para Lucien. Do outro lado da arena, Qian Shu também o encarava. Nenhum dos dois demonstrava surpresa. Quando seus olhos se cruzaram, uma pressão invisível pareceu colidir no centro do estádio. No instante seguinte, Lucien surge no palco da batalha. Naquele momento, ele era, sem dúvidas, a figura mais importante de todo o torneio. Mas, ao contrário de que todos imaginavam, ele não estava completamente tranquilo. Algo naquele homem o incomodava profundamente. Lucien simplesmente não conseguia enxergar através de Qian Shu. Seu adversário mantinha sempre a mesma expressão, calma e serena, tornando impossível descobrir o que realmente estava pensando. Ao mesmo tempo, cada uma das células imortais do corpo de Lucien disparava sinais de alerta. Era como se seu instinto gritasse que aquele homem era extremamente perigoso. Lucien estreitou os olhos. Quem era esse sujeito? O que ele realmente queria? E, acima de tudo, qual era o verdadeiro limite de sua força? Mesmo assim, Lucien rapidamente afasta esses pensamentos. Pensar demais nunca resolveu batalha alguma. Na sua experiência, qualquer ameaça deveria ser eliminada antes que tivesse a chance de agir. Além disso, ele havia repetido sua técnica suprema dezenas de vezes dentro do reino dos sonhos. Agora, estava completamente confiante de que poderia decidir qualquer luta com um único soco. Assim que o narrador anuncia o início da grande final, toda a arena explode em gritos de empolgação. Como acreditava que seu adversário escondia intenções perigosas, Lucien decide não pegar leve. Sem perder um segundo, começa a reunir uma quantidade colossal de energia. Qian Shu percebe imediatamente a mudança. Pela primeira
terceira vez, sua expressão tranquila vacila. No momento em que seus olhares voltam a se encontrar, Lucian sente claramente uma poderosa energia psíquica. Aquela sensação era extremamente familiar. Era exatamente a mesma presença que vinha observando e espionando seus movimentos há muito tempo. Nesse instante, tudo fazia sentido. Então era você, não é? Lucian conclui imediatamente. Yanshu era o misterioso mestre psíquico do 13º nível que havia espionando o tempo todo. Agora completamente convencido de que aquele homem representava uma ameaça, Lucian desapareceu em um disparo explosivo. Sua velocidade era tão absurda que parecia rasgar o próprio espaço. No instante que Yanshu sente a força daquela invertida, um raro sentimento toma conta dele. Era o medo. O punho de Lucian despenca como um peso capaz de destruir mundos. Mas, exatamente antes do impacto, Yanshu desaparece. Lucian ergue os olhos. Seu adversário agora flutuava no céu. Atrás dele, uma gigantesca aura azul se espalha. Em poucos segundos, incontáveis espaços de energia começam a surgir. Logo depois, todas despencam ao mesmo tempo, formando uma verdadeira tempestade de lâminas sobre a arena. Ao ver aquela técnica, um sorriso surge no rosto de Lucian. Finalmente, seu interesse havia sido despertado. Ele fecha os punhos com força e sorri confiante. Aquele golpe carregava um poder de dezenas de milhões de estrelas. E havia apenas uma pergunta em sua mente. Será que Yanshu conseguiria suportá-lo? Naquele exato momento, um clarão ofuscante explode pela arena. Lucian responde à chuva de espadas com um contra-ataque devastador, fazendo toda a energia ao seu redor entrar em colapso. Fa levou uma das mãos aos olhos, tentando enxergar alguma coisa. A luta vai acabar logo no primeiro golpe? Pergunta ele, completamente incrédulo. Quando a luz finalmente desapareceu, Lucian permaneceu de pé no centro da arena, cercado por uma enorme nuvem de poeira. Seus olhos percorreram o campo de batalha em busca de seu adversário. De repente, ele sente uma presença surgir atrás dele. Sem sequer olhar para trás, Lucian sorri de leve. Em pensamentos, admite que Yanshu realmente era impressionante, muito mais forte que Monoe jamais foi. Do outro lado, Yanshu continua em silêncio, mas sua expressão tranquila desaparece pela primeira vez. Com alguns movimentos rápidos de mão, ele ativa uma nova técnica. Ao seu lado, uma espada azul começa a tomar forma. Sua lâmina brilhava intensamente e exalava uma aura extremamente perigosa. Então, ele aponta a espada na direção de Lucian. No mesmo instante, a arma cresce dezenas de vezes de tamanho. Lucian arregala os olhos levemente. Aquilo parecia ter saído diretamente de uma história de cultivadores. Aquele sujeito nem parece um artista marcial. Ele é praticamente um cultivador de verdade. No segundo seguinte, ondas intermináveis de energia de espadas avançam como um tsunami. Lucian cruza os braços para bloquear o ataque. Mesmo assim, uma das lâminas consegue atravessar sua defesa e abre um pequeno corte em seu rosto. Por um breve instante, ele fica surpreso. Afinal, fazia muito tempo que alguém conseguiu feri-lo. Mas, em vez de preocupação, um enorme sorriso aparece em seu rosto. Seu espírito de luta apenas aumentava. Ele fecha os punhos. Finalmente seria a oportunidade perfeita para testar sua técnica suprema. A espada daquele homem seria mais afiada ou seus punhos seriam mais resistentes? Sem hesitar, Lucian dispara para a frente. Os espectadores observam, chocados, enquanto diversos cortes começaram a surgir em seu corpo durante o avanço. Nesse momento, todos chegaram à mesma conclusão, que Yanshu definitivamente não era mais fraco que Monoe. Enquanto isso, na área reserva de Yumo, os especialistas assistem ao confronto sem conseguir medir o verdadeiro poder daquele estranho. Mesmo assim, todos concordam com a mesma coisa. Ele havia ultrapassado o 12º nível. Observando as 3 leis girando ao redor de seu corpo, conclui que sua força supera de Monoe. Talvez até qualquer pessoa presente naquele estádio. Isso levantava uma dúvida. Como alguém tão poderoso conseguia entrar naquele torneio? O senador acariciava lentamente a barba. Sua expressão tornou-se séria. Se Yanshu realmente estivesse tentando matar Lucian, ele não teria outra escolha. Mesmo que precisasse disparar um canhão estelar de nível 14 e apagar aquele homem da existência, ele faria isso sem hesitar. Quanto aos boatos que Yanshu seria um antigo especialista reencarnado vindo de outro universo, o senador simplesmente não se importava. Mesmo 10 desses supostos gênios não valeriam um único Lucian. Enquanto isso, Yanshu observa a gigantesca espada flutuando diante de si. A formação finalmente estava completa. Rapidamente, ele converte diferentes sistemas de poder, compara níveis de cultivos e chega à conclusão de que aquele golpe seria capaz de ferir até mesmo um especialista do 13º nível. Um sorriso frio surge em seu rosto. Nem mesmo Lucian conseguiria sobreviver. E finalmente, ele poderia concluir o verdadeiro objetivo que trouxe até aquele torneio. Do outro lado, Lucian continua destruindo ondas após ondas de energia de espadas. Então, um pequeno sorriso aparece em seu rosto. O verdadeiro espetáculo ainda nem começou. Enquanto isso, nas arquibancadas, ninguém conseguia manter a calma. Somente pelo tamanho daquela espada colossal, todos perceberam que Yanshu também havia alcançado a 5 quebras de limite. O golpe que derrotou Monoe possui exatamente esse nível de poder. Agora, existia 2 monstros daquele calibre na arena. A diretora executiva suspirou baixinho. Mesmo que tentasse interromper a luta naquele momento, ninguém conseguiria se aproximar sem ser destruído pelas ondas de choque. Fa observa Lucian lançar soco após socos e aperta os próprios punhos. Aquilo era simplesmente absurdo. A maioria dos senadores
treinadores do 12º nível sequer alcançavam 4 quebras de limites, mas diante dele estava um gênio imortal e um misterioso especialista vindo de outro universo. De volta ao campo de batalha, Lucian finalmente perde a paciência. Com um simples movimento de braços, ele afasta toda a energia de espada à sua frente. Logo em seguida, uma aura gigantesca explode atrás de seu corpo. O narrador quase perde a voz. Esse é o avatar marcial de Lucian? Todos ficam completamente paralisados. A projeção possuía pelo menos 500 mil quilômetros de altura. Ninguém jamais havia visto um avatar marcial tão colossal. Ainda mais de alguém que sequer havia alcançado o 11º nível. Todos começaram a imaginar, se ele já era desse tamanho agora, como seria quando Lucian evoluísse ainda mais? Em seguida, é a vez de Lucian subir aos céus, mas Qianshu continua acreditando que seu avatar marcial jamais suportaria sua espada. Ele concentra toda a sua energia. Uma gigantesca espada azul brilha intensamente. Então, ela despenca dos céus com força suficiente para dividir o mundo ao meio. Lucian avança de frente junto com seu avatar marcial. Sem desviar um único centímetro, ele estende apenas uma das mãos e segura a ponta da espada. Mas ele sabia que apenas o avatar não seria o suficiente. Naquele instante, Lucian ativa sua quarta habilidade divina, o corpo estelar dourado. Um brilho dourado cobre todo o seu corpo. No instante seguinte, a espada inteira começa a rachar. Logo depois, explode em milhões de fragmentos. Os olhos de Qianshu se arregalam completamente. Aquilo era impossível. Sem perder tempo, Lucian desfere outro soco. O restante da formação da espada é completamente pulverizada. Ao ver sua espada voadora, seu maior tesouro reduzido a pó, o desespero invade o coração de Qianshu. Em sua mente, existe apenas uma pergunta: que tipo de monstro é esse? Lucian sequer responde. Ele apenas dá mais um passo à frente, levanta lentamente o punho e sorri. Agora é a minha vez. Desesperado, Qianshu invoca outra espada voadora para se defender. Ela se quebra no primeiro contato. O impacto do soco faz sangue jorrar de sua boca enquanto ele é lançado para trás. Sua mente entra em colapso. Sua espada, reforçada por aquela formação, era capaz de ferir especialistas do 13º nível. Mesmo assim, Lucian simplesmente a segurou com as próprias mãos. Aquilo desafiava qualquer lógica. O senador já não encontrava palavras. Durante todo o torneio, Lucian havia quebrado todas as expectativas possíveis, mas aquilo superava absolutamente tudo. Sua força já ultrapassava qualquer limite que ele acreditava existir. Nem mesmo conseguia imaginar onde estava o verdadeiro teto de um gênio do nível imortal. A diretora executiva, por outro lado, comentava que talvez Lucian ainda tivesse apenas uma fraqueza. Seu poder psíquico permanecia no auge do 11º nível. Mas, assim que termina esse pensamento, ela não consegue evitar uma risada. Chamar um poder psíquico do pico do 11º nível de uma fraqueza era quase uma piada. Enquanto isso, Lucian continuava avançando. Seu punho atingia Qianshu um após o outro. Cada golpe o empurrava mais para trás. Desesperado, o adversário lançou outra espada diretamente contra a cabeça de Lucian. Desta vez, ela nem sequer deixa um arranhão. Qianshu entra em desespero. Não conseguia fugir, não conseguia desviar, não conseguia escapar. Restava apenas sua última técnica. Ele reúne toda a sua energia e invoca outra espada. Desta vez, ela não quebra imediatamente, apenas racha. No mesmo instante, sangue começa a escorrer de seu nariz. Lucian para por um instante. Confuso, comenta consigo mesmo: eu nem toquei nele, ele já está sangrando? Como assim? Logo um sorriso malicioso surge em seu rosto. Ao ver aquela expressão, Qianshu finalmente entra em pânico. Em pensamentos, implora para que Lucian parasse, mas era tarde demais. Outro soco, a rachadura aumentava, mais sangue explodia de sua boca. Lucian começa a rir, enquanto continua golpeando sem parar. Poucos segundos depois, Qianshu já parecia uma verdadeira fonte humana, cuspindo sangue a cada impacto. Completamente tomado pelo desespero, ele perde todo o controle. No último ato, reúne todo o seu poder psíquico e dispara um ataque mental devastador. Lucian apenas levanta uma das mãos. Com um simples gesto, toda aquela energia psíquica se desfaz como poeira ao vento. Era o último trunfo de Qianshu. Sem mais forças, ele cai de joelhos, com a respiração pesada, reconhecendo sua derrota. Mas Lucian não pretendia demonstrar misericórdia. Um raio de energia dispara diretamente contra sua testa. A explosão atravessa seu crânio. No segundo seguinte, uma pequena criatura salta para fora daquele corpo. Furiosa, ela grita que jamais esqueceria aquela humilhação e que um dia voltaria para se vingar. Só que, antes que pudesse fugir, Lucian captura com apenas uma mão. A criatura entra imediatamente em pânico. Ela implora para ser libertada. Afinal, Lucian já havia vencido. Não havia motivos algum para matá-la. Mas Lucian apenas balança a cabeça. Ele sempre soube que aquele sujeito escondia intenções perigosas e jamais deixaria um inimigo tão perigoso vivo pelas suas costas. Ignorando todos os gritos daquela criatura, Lucian abre lentamente a boca e, diante de toda a arena, ele engole a pequena criatura de uma única vez. E assim, chegamos ao final do torneio, com a vitória esmagadora de Lucian, aniquilando todos que apareciam em sua frente. Morue, Gray, Qianshu, todos completamente derrotados pelo garoto que possui o sangue de um imortal, Lucian.